Olá, meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Os irmãos, ontem eu fiz um vídeo, mas não deu para mim terminar, certo? E hoje eu vou dar continuação ao assunto de ontem. O assunto de ontem nós tratamos sobre o Espírito Santo será retirado da terra para o céu antes de começar a grande tribulação, ou o Espírito Santo será retirado para o céu antes da manifestação do Anticristo. E nós pretendemos continuar este tema. Nós paramos ontem na passagem segunda aos Tessalonicenses. Estávamos discorrendo como entender esta passagem aqui de Paulo, que eu vou ler aqui para vocês. 2 aos Tessalonicenses 2, 6, 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Ora, meus irmãos, o vídeo de ontem eu esclareci muito bem esta questão, ou pelo menos comecei, então eu não vou repetir o que eu já disse no outro vídeo, ok? E eu lembro-me que eu parei quando eu estava considerando esta parte bem aqui, 2 Tessalonicenses 2, 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Qualquer dúvida, os irmãos consultem o vídeo anterior, tá bom? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Vou aqui ler o versículo 1, mas vale a pena relembrar. O que eu disse foi que para se interpretar um texto, a gente tem que partir do claro para o que está obscuro, e não o contrário, do obscuro para o claro. Então, os versículos 6 e 7 deste capítulo eles são obscuros, e para nós entendermos ele, nós temos que partir da declaração clara de Paulo. E o que é que Paulo deixou claro? Paulo deixou claro aqui, vamos lá. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vinda número 1, e pela nossa reunião com Ele. Bom, a reunião aqui, ela diz respeito ao arrebatamento da igreja, ao ajuntamento da igreja, momento em que a igreja será arrebatada para o objetivo de encontrar o Senhor nos ares, e pela nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Bom, alguém estava pregando que o dia de Cristo se aproximava. Outras traduções dizem que o dia de Cristo já tinha chegado, e se estava levando muitos irmãos a viverem um tormento mental. Mas Paulo, ele corrige esta doutrina de uma iminência da volta de Cristo sem prévios sinais. Ele vai corrigir, porque era isso que estava se pregando ali, que Cristo poderia voltar a qualquer momento, a qualquer hora, sem prévios sinais. Mas Paulo, ele vai corrigir isso e diz: ninguém de maneira alguma vos engane, ou seja, eles estavam sendo enganados, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é que não virá? Primeiro, a vinda de Cristo, mencionado no versículo 1, e a nossa reunião com Ele, a vinda de Cristo, seguida do arrebatamento da igreja, da nossa reunião com Ele nos ares, isso não acontecerá. A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele constitui o que Paulo chama de o dia de Cristo. E esse dia de Cristo, que é caracterizado pela vinda do Senhor, seguido imediatamente da nossa reunião com Ele, esse evento não acontecerá, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim.
Não será assim o que? O dia de Cristo, ou seja, a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Não será assim. Isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Apostasia que em foco fala da queda de muitos irmãos da igreja. Antes da vinda de Jesus Cristo, antes da vinda de Cristo, antes de se dar a reunião da igreja com Cristo, antes de acontecer a nossa reunião com Ele nos ares, haverá uma grande apostasia no seio da igreja. Muitos irmãos, eles negarão a fé. Muitos irmãos abandonarão a Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando. Aí veja bem que isto, a apostasia, ela é um dos sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo. A apostasia é um dos sinais que antecede o arrebatamento da igreja. Quero deixar bem claro, a apostasia é um dos sinais que antecede o arrebatamento da igreja para morar no céu? Não, para encontrar o Senhor nos ares, ok? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que venha antes a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, prestai bem atenção, meus irmãos. O que está claro? Quando você lê dos versículos 1 até aqui ao 3, está claro que a vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, veja, primeiro, vinda de Cristo, segundo, nossa reunião com Ele. Estes dois eventos que estão ligados, vinda de Cristo, o que é a vinda de Cristo? Ela diz respeito ao momento em que Cristo deixa o céu para vir para a terra. E o que é a nossa reunião, ou o arrebatamento da igreja? Diz respeito ao arrebatamento da igreja, fala da reunião da igreja dos quatro cantos da terra, auxiliada por anjos. Os anjos reunirão a igreja dos quatro cantos da terra. E esta igreja será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. É disso que fala Paulo quando ele diz a nossa reunião com Ele. Ele está falando do arrebatamento da igreja. E vinda de Cristo, primeiro, e arrebatamento da igreja, depois, mas está ligado aos acontecimentos. Isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui está muito claro, meus queridos, que o arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares não acontecerá sem que antes venha a apostasia, a queda de muitos dentro da igreja, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Como Paulo deixa bem claro a sua posição, é por isso que no vídeo anterior eu disse o seguinte, não importa quem seja aquele que está detendo a manifestação do anticristo, não importa quem seja, não importa se o que está detendo a manifestação do anticristo é o Espírito Santo, não importa se é a igreja, não importa se é o arcanjo Miguel, se é o profeta Elias, não importa se é o imperador de Roma, se é o Império Romano, qualquer desses candidatos que seja aquele que estava na mente de Paulo, que está detendo a manifestação do anticristo, ainda que seja o Espírito Santo, isso não significa que o Espírito Santo deixará aqui a terra e habitará no céu juntamente com a igreja. Em outras palavras, ainda que aquele que está detendo a manifestação do anticristo seja o Espírito Santo ou a igreja, isso não significa que o Espírito Santo será tirado aqui da terra.
e muito menos a igreja, antes da manifestação do anticristo. Isso não significa, por quê? Porque Paulo já deixou bem claro que a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja, ou seja, a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ficando claro este texto, meus queridos, o que eu fiz aqui é uma exegese, e a exegese, para ela ser correta, quando nós nos deparamos com um texto claro e outro não tão claro, mas que está dentro do mesmo capítulo, ou tanto faz, mesmo que esteja em outro livro, mas que trata-se do mesmo assunto. Neste caso aqui, meus irmãos, você não pode pegar o que Paulo diz nos versículos 1 até o 3 e interpretar pelo que ele diz nos versículos 6 e 7. É o contrário, porque o que está escrito nos versículos 6 e 7 é enigmático. Repito, não sabemos quem é o detentor. O que nós dissermos sobre a identidade daquele que está detendo a manifestação do anticristo não passa de uma especulação. Por quê? Porque não está claro para nós quem é. Mas está muito claro o que Paulo diz nos versículos 1 a 3, que a igreja, ela conhecerá o anticristo. O anticristo se manifestará, se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. E ele se levantará contra tudo que se chama ou se adora e que pertence a Deus. Em outras palavras, o anticristo, ele se levantará contra a igreja. Paulo deixa isso bem claro. Ora, Paulo jamais poderia, meus irmãos, se contradizer. Ele primeiro dizer que a igreja, ela vai conhecer o anticristo, vai ser perseguida pelo anticristo, e depois, conforme supõe os pré-tribulacionistas, nos versículos 6 e 7, ele dizer que não, que a igreja, ela será arrebatada juntamente com o Espírito Santo para o céu antes da manifestação do anticristo. Não, se Paulo está dizendo, ou se Paulo estivesse dizendo isso nos versículos 6 e 7, Paulo estaria desfazendo o que ele disse nos versículos 1 a 3, ok, meus irmãos? Então, dada esta explicação, nós vamos agora para Apocalipse capítulo 14 e versículo 13, que é um outro versículo usado pelos para dizerem que o Espírito Santo não está aqui na terra. Vamos lá. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Eu vou ler mais uma vez o versículo. De acordo com muitos pré-tribulacionistas, esta leitura aqui, este versículo, ele oferece suporte, uma base sólida, para se dizer que o Espírito Santo, no período da grande tribulação, ele está no céu e não aqui na terra. Por quê? Porque foi retirado juntamente com a igreja antes da manifestação do anticristo. Então eu vou ler mais uma vez. E ouvi uma voz do céu, ouça bem, e ouvi uma voz do céu. Aí, meus irmãos, no vídeo anterior eu encerrei mais ou menos por aqui. Será que este versículo está ensinando realmente que o Espírito Santo foi retirado da terra antes da grande tribulação? Será que esta expressão, e ouvi uma voz do céu, e é claro que esta voz que foi ouvida do céu é do Espírito Santo, isso é claro, mas será que esta expressão, e ouvi uma voz do céu, isso é base para ensinarmos que o Espírito Santo não se encontra na terra no período da grande tribulação? Pois bem, meus irmãos, nós vamos aqui, como eu disse, continuarmos o vídeo e fazermos algumas considerações. Primeiro vamos trabalhar a expressão ouvir uma voz do céu. Aliás, vou passar logo aqui, Os irmãos pré-tribulacionistas ensinam que o Espírito Santo será retirado no arrebatamento da igreja da terra para o céu,
antes de começar a grande tribulação. Vamos lá. A primeira observação que eu tenho a fazer para os irmãos, que o Espírito Santo estará aqui no período da grande tribulação aqui na terra. Primeiro saiba que no período da grande tribulação haverá conversão. Muitas pessoas aceitarão a Jesus no período da tribulação. Aquela grande multidão, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 até o 14, que lá descreve uma grande multidão de mártires, vindo de todas as nações, povos, tribos e línguas e nações, que se encontram diante do trono de Deus, trajando compridas vestes brancas. Aquela grande multidão, meus irmãos, muitos ali foram salvos no período da grande tribulação. Muitos ali aceitaram a Jesus Cristo no período da grande tribulação. Ora, no período da grande tribulação, eu quero só lembrar para vocês uma coisa. Quando as duas testemunhas, elas forem mortas pelo anticristo, está escrito que elas passaram 3 dias e meio insepultas na praça da grande cidade que é Jerusalém. E durante 3 dias e meio, homens de todas as nações, povos e tribos, homens que pertencem a todas as nações, verão seus corpos mortos e mandarão um presente uns para os outros, e se alegrarão e se regozijarão. E também está escrito, isso você vê no capítulo 11, que ouviu-se uma voz do céu: subi para cá. E o Espírito de Deus entrou nelas e elas subiram. E houve um grande terremoto. Eu quero ler aqui para os senhores. Apocalipse capítulo 11, vamos lá. E ouvi uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade. A cidade em questão aqui é Jerusalém. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Esta palavra, e deram glória ao Deus do céu, nós entendemos, até por outras instâncias, por outros paralelos, que os que deram glória ao Deus do céu aqui se converteram a Jesus Cristo, aceitaram a Jesus. Então nós partimos exatamente daqui, mostrando que no período da grande tribulação haverá salvação. Joel 2,32 é um versículo que ele se encaixa no período da grande tribulação, e lá diz: e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Este versículo ele terá seu cumprimento no período da grande tribulação. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Lembre-se, Joel 2,32. Ok, meus irmãos? Então, primeiro eu estou lhe mostrando que haverá salvação no período da grande tribulação. Próximo passo para eu lhe provar que o Espírito Santo estará aqui na terra é exatamente 1 Coríntios 12,3. Ninguém diz Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ora, meus irmãos, visto que haverá conversão no período da grande tribulação aqui na terra, muitos aceitarão Jesus, e Paulo diz que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo estará aqui na terra. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém jamais no período da grande tribulação invocará o nome do Senhor e será salvo, conforme diz Joel 2,32. E ninguém dirá Jesus é o Senhor se não for pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos. Repito, 1 Coríntios 12,3 diz: ninguém diz Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Logo,
o Espírito Santo estará aqui na terra no período da grande tribulação. Uma outra prova que eu quero lhes apresentar é que nas 7 cartas às 7 igrejas, em todas elas o Espírito Santo fala: isto diz o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as cartas tem esta mensagem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá. De acordo com os pré-tribulacionistas, a igreja de Filadélfia representa a igreja do arrebatamento, que será arrebatada antes da grande tribulação. Então vamos lá. Você há de convir que se a igreja de Filadélfia representa a igreja do arrebatamento, e que esta igreja será arrebatada para o céu antes da grande tribulação, esta igreja ela tem o Espírito Santo, porque há um recado do Espírito para ela: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Só que em todas as outras igrejas o Espírito Santo fala, inclusive na igreja de Laodiceia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com isso, meu irmão, eu quero lhe dizer, não que eu concorde com a interpretação pré-tribulacionista de que as 7 igrejas representam 7 dispensações da igreja, 7 períodos da igreja, não. Mas com isso eu quero lhe dizer só uma coisa: que se o Espírito está na igreja de Filadélfia, está em todas as outras igrejas. Ora, se a igreja de Filadélfia representa a igreja do arrebatamento, e ela tem o Espírito, eu estou aqui seguindo o ponto de vista pré-tribulacionista, mas eu não concordo. Mas vamos lá. Se a igreja de Filadélfia representa a igreja do arrebatamento, e o Espírito foi arrebatado para a igreja de Filadélfia, como se explicar que o mesmo Espírito que falava para a igreja de Filadélfia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, como se explicar que este mesmo Espírito continuou falando na igreja de Laodiceia, que segundo os pré é a igreja apóstata, que ficará aqui na terra? Como então explicar? Se é verdade que o Espírito Santo foi arrebatado antes da grande tribulação, na igreja de Filadélfia, então como explicar que o Espírito Santo continua falando na igreja de Laodiceia? Ora, meus irmãos, é claro, no mínimo, ainda que eu concordasse com o pré-tribulacionismo, que eu não concordo, mas ainda que eu viesse a concordar, eu não poderia concordar com este ensino de que o Espírito Santo será retirado aqui da terra no período da grande tribulação. Ok? Outro argumento que eu quero dizer para vocês é o seguinte: as 2 testemunhas operarão sinais, milagres e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Como professor, exatamente. As 2 testemunhas você pode ler, eu vou ler aqui para você, Apocalipse 11, 6. O que diz? Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Está bem aqui, meus irmãos. Estes sinais, esses feitos aqui, que as 2 testemunhas fazem, eu pergunto aqui para os senhores: as 2 testemunhas farão isso, é ou não pelo poder do Espírito Santo? Eu quero que você me responda, pré-tribulacionista. Estes feitos aqui das 2 testemunhas, Apocalipse 11, 6, as 2 testemunhas realizarão estes sinais, estes prodígios, estes feitos, estas obras, é pelo seu próprio poder ou é pelo poder do Espírito Santo? Eu lhe digo que é pelo poder do Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo está nas 2 testemunhas. Se o Espírito Santo está nas 2 testemunhas, por que o Espírito Santo não estará também no restante
dos servos de Cristo aqui na terra. Se é verdade que o Espírito Santo estará atuando nas duas testemunhas, então é verdade também que ele atuará nos outros cristãos, nos outros crentes que se encontrarem no período da grande tribulação. Esta é a verdade, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz algo interessante, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, como eu já li, ninguém diz Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Se você pegar 1 Coríntios 12, 3 a 11, você vai ver as operações do Espírito Santo. Você vai ver lá os vários dons do Espírito Santo, operação de maravilhas, de milagres, falar em línguas, profetizar, sonhos, visões, curas. Ora, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que essas coisas só acontecem na igreja porque o Espírito Santo está na igreja. Isso aqui são dons administrados pelo Espírito Santo na igreja. Logo, meus irmãos, eu quero dizer para os senhores que a manifestação do Espírito Santo, ela continuará no período da grande tribulação. Como professor, exatamente a manifestação do Espírito Santo, ela continuará na igreja, nos santos, nos cristãos que existirem no período da grande tribulação, a manifestação do Espírito Santo continuará. E a maior prova são as duas testemunhas. E volto a dizer, se o Espírito Santo vai atuar nas duas testemunhas aqui na terra, vai atuar também no restante dos servos de Cristo, que compõem a igreja. Ou você acha que aquele grupo de mártires do capítulo 7, Apocalipse 7, 9 a 14, você acha que aquele grupo de mártires, vindo de todas as nações, povos, tribos e línguas, você acha que eles não tinham o Espírito Santo? É bem verdade que alguns pré-tribulacionistas, eles se aventuram, eles têm a audácia de dizer que não, mas eu quero lhe dizer que isso é até uma blasfêmia. Soa até como uma heresia dizer que aquele grupo de mártires, reunidos de todas as nações, e que se encontram diante do trono de Deus, não tem o Espírito Santo. Isso não é verdade. A verdade é que todo aquele que invocar o nome do Senhor aqui no período da grande tribulação será salvo. E ninguém diz Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ok, meu irmão? Outra coisa, meus irmãos, que nós temos que atentar: dizer que o Espírito Santo vai ser tirado aqui da terra, vai deixar de atuar, não vai mais existir, vai estar só no céu, é não entender o que é Deus. Ora, meu irmão, se você ainda não sabe, eu quero lhe dizer que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa, conforme ensina as testemunhas de Jeová. O Espírito Santo, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é Deus. Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o Senhor. É só você ler 2 Coríntios 3,18, diz: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, então há a liberdade. E todos nós, com cara descoberta, somos transformados de glória em glória, como que pelo Espírito, o Senhor. Lê lá em 2 Coríntios 3, aí você pega dos versículos 16 a 18, você vai ver que o Espírito Santo lá, ele é chamado de o Senhor, e o Senhor é Deus. Então, meu irmão, sendo o Espírito Santo Deus, igual ao Pai e ao Filho, três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Sendo o Espírito Santo Deus, sendo o Espírito Santo Senhor, sendo o Espírito Santo onipotente, onipresente, nós não podemos aceitar essa ideia de que o Espírito Santo vai ser retirado aqui da terra, que vai ficar agindo a partir lá do céu, mas não estará aqui na terra. Não, isso não existe, irmãos. Isso é não entender quem é o Espírito Santo. Eu vou ler só uma passagem aqui de Davi, para a gente encerrar o vídeo.
Capítulo, vamos aqui, Salmo 139. O que é que Davi fala sobre o Espírito Santo? Para onde eu irei do teu Espírito? Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Está bem aqui. De acordo com Davi, ninguém foge da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, que é o Senhor, que é Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus onipresente, onisciente, onipotente, o Espírito Santo é isso tudo. Ele é Deus, igual ao Pai e ao Filho. Então, na qualidade de Deus e de Senhor, o Espírito Santo, ele se encontra em todos os lugares. Ok, meus irmãos? Então, a passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz: somente há um que detém, até que do meio seja tirado, então será revelado o iníquo. Esse detentor aí, nós não sabemos quem é. Eu posso admitir que é o Espírito Santo, e por que não? Eu não tenho nenhuma dificuldade nisso. Agora, a partir desta expressão, até que do meio seja tirado, eu não posso entender que essa retirada aí seja uma retirada para o céu, porque o texto não está dizendo isso. Não está, meus irmãos. Essa é a verdade, ok? O texto é enigmático? É, mas eu quero lhe dizer que, caso o detentor seja o Espírito Santo, e a leitura diz: somente há um que detém, até que do meio seja tirado, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e pelo esplendor de sua vinda. Este que resiste, caso venha a ser o Espírito Santo, mas a sua retirada do meio, não significa que ele será arrebatado para o céu. Aqui eu vou dar uma interpretação. Caso seja o Espírito Santo, a retirada do Espírito Santo vem a significar a retirada da sua influência. O apóstolo Paulo, ele usa como que uma linguagem figurada. Ele pinta aí o Espírito Santo como se estivesse no meio de um caminho, e o anticristo viesse, e o anticristo quer passar, mas ele não consegue, porque o Espírito Santo está no meio. Caso seja o Espírito Santo, o pensamento de Paulo é: o anticristo ele não será manifestado, o anticristo ele não atuará, ele não perseguirá a igreja, temos que dizer isso, ele não se levantará contra o povo de Deus de forma feroz, enquanto a influência do Espírito Santo está no meio do caminho. Caso o detentor seja o Espírito Santo, essa é a interpretação. Caso seja o Espírito Santo, chegará um momento que o Espírito Santo ele retirará a sua influência. Olhe para os meus dedos, aspas, ele será tirado do meio, mas não será tirado para o céu, deixando aqui os adoradores de Cristo no lamaçal sozinho. Não, isso não tem fundamento bíblico. Volto a dizer, ninguém diz Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo, meus irmãos. Ok? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, ok? Que Deus possa nos abençoar agora e para todo sempre. Amém.